Japão de novo, lá para setembro. Que legal. Para fazer um trabalho, Eduardo, direcionado já ao indivíduo maduro. Devemos fazer esse trabalho em Okinawa, porque nós observamos as crianças... Aliás, cadê minha bolsa, por favor? Eu trouxe um livrinho para vocês, aliás, 2 livrinhos de presente para Ironberg. Esse livro é um livro que eu escrevi junto do Dr. Andrei Lopes. Ele é destinado a desmistificar a musculação para a criança e o adolescente. Esse livro foi tão importante que auxiliou um livrinho simples de perguntas e respostas, mas fundamentado em meta-análises e estudos de consenso. Este livro aqui desmistifica o uso da musculação nessa tenra faixa etária. Depois desse livro, até auxiliou com que a Associação Brasileira de Pediatria mudasse no seu site aquilo que eles consideravam não recomendado, que era criança e pré-adolescente treinar com peso, e passou a recomendar desde que fosse com um treinador habilitado para tal. Este livro aqui, nessa capa, é o nosso querido Cobrinha, é o Felipe Mafra, tá? Que começou a treinar conosco com 6 anos de idade, fazendo agachamento, supino e terra. Somente os o moleque mete double leg em garoto 3, 4 quilos mais pesado que ele. Caramba. Bicampeão mundial de jiu-jitsu. Ainda trouxe o título de Abu Dhabi do Pan Kids da Califórnia. Quantos anos ele está hoje? Hoje o Cobrinha está com 10 anos. 10 anos. Desde os 6 anos de idade treinando com a gente. Tá? Então ele serve como um exemplo. Sendo que, desmistificando isto e observando esses bons exemplos, a academia começou a ficar cheia de adolescentes e criança. A partir do momento, inclusive, que pais de garotos que jogam futebol passaram a perceber que o treinamento com pesos diminui em mais de 60% a probabilidade da criança se lesionar na prática dos outros esportes. Ele fica mais competitivo, não atrapalha o crescimento, como se imagina, com todos os estudos aqui relacionados. Mas eu já faço isso há muito tempo. Lembra-se que eu treinava a seleção brasileira de ginástica rítmica? Eram garotas, com pesos. Então isso já vem se processando. Lá na Temple Gym, o próprio Dorian, quando ele competia, ele deu a minha responsabilidade de auxiliar o treino do próprio filho, que era um garoto na época de 12, 13 anos de idade, que é o Lewis Yates. Eu tenho as imagens, e na época eu fazia artigos e mandava para o Brasil. Um dos primeiros artigos de musculação para adolescentes foi eu que escrevi. E mandei, e foi publicado na revista Muscle Inform. Você quantas vezes não teve na Muscle Inform? Da nossa amiga e querida e finada Andréia. Né? Então tinha aqueles artigos lá, o que despertou o estudo aqui no Brasil. E vieram grupos de estudos. Então, qual é a grande importância disso? É que às vezes o pai vem aqui na academia, não tem onde deixar o filho, e começaram a trazer as crianças com um treinador habilitado, os treinando de forma progressiva e responsável. Ou seja, você está criando ali na academia os futuros frequentadores que deverão frequentar a academia até lá para lá da terceira idade, que nem lá em Okinawa. Não, e detalhe, as pessoas vivem mais de 100 anos. E detalhe, professor, fazendo com uma criança já tem um estilo de vida. Um estilo de vida. Aprendendo a comer cedo. Não que ela tenha que parar de praticar o futebol, o jiu-jitsu. Brincar. Pelo contrário. As pessoas acham... Aí tem uma questão. As pessoas acham que o treinamento para criança e adolescente tem que ser um treinamento lúdico. Agora, se você perguntar para qualquer um deles que treinam com peso, se eles estão se divertindo ou não, eles falam, estou me divertindo muito. E eles são muito mais concentrados do que marmanjo que vem na academia para azarar a vida dos outros e para conversar e focar sobre a vida alheia. As crianças, Eduardo, eles não fazem isso. É só perguntar para o doutor Andrei Lopes, que é um estudioso, ele estuda só essa área. Ou seja,
Se a academia tem um número X de pessoa, ela poderia ter X mais Y. Desde que houvesse os treinadores capacitados a treinar essa tenra faixa etária. Não é o que nós temos lá na CPH? Quantas crianças que você vê lá treinando? Nós estamos aqui com o Felipe, que é professor lá. Várias crianças começaram a treinar. Inclusive o pessoal do tênis, lá do Larry Passo, ali na academia onde eu treino, ali que treinava o Guga Kirten. Fazia a preparação física dele lá. Né? Então, crianças de outros esportes se beneficiando do treino correto com sobrecargas, agachando a fundo, fazendo terra, fazendo supino e outros movimentos que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. E qual idade, professor, que você recomenda? Qual idade inicial? Olha, existe referências literárias a partir dos 5 anos de idade. Caramba, 5 E anos! a partir dos 5 anos de idade, você começa um trabalho periodizando da mesma forma que você periodizaria para uma pessoa Não, certamente adolescente não. ou adulto? Os cuidados são diferentes, a introdução é diferente, a atenção exclusiva daquele treinador naquela criança. Por exemplo, exercícios feitos com pesos acima do próprio corpo. Não é? Então existe uma série de cuidados especiais. Neste livrinho, nós trazemos algum desses conceitos. Já é interessante para o seu netinho que está chegando aí. Não, eu tenho um filho de 10 anos, por exemplo. Pronto. Você sabe o que eu faço, Cariane? Quando aparece uma criança ou uma mãe querendo que o filho treine com pesos e volta e meia aparece, eu não treino mais essas crianças, mas eu vou indicando os treinadores que se especializaram nisto. Né? Primeiro, avaliação física cineantropométrica e a autorização dos pais. Tá? Isso é fundamental. Aí, aquele treinador vai prestar uma atenção exclusiva para aquela criança. Então, o que acontece aí? Tem muito treinador, muito professor aí reclamando que não tem trabalho porque não sabe que ele poderia, por exemplo, estar treinando uma criança. Exato. Daqui a pouco Criança, daqui nem a pouco adolescente. A Manuela e a Valentina vão estar aí Com treinando. certeza, Sim. Né? com certeza. Eduardo, esse livrinho traz uma solidificação e detalhe para toda mãe que me procura. Se o filho já tem lá pelos 7, 8 anos, eu falo, faça-o ler o livro também. As crianças leem o livro inteiro, gostam, a mãe e o filho aprendem sobre musculação, sobre treino.